Boa noite! Hoje nós vamos falar sobre 4 autores muito importantes para a psicologia da educação. Então acompanhem com a gente. Boa noite! Hoje eu vou falar sobre Ausubel, que nasceu em Nova York em 1918. Ele é doutor em psicologia. A sua teoria fundamenta na questão que ele sentiu muita revolta por sofrer castigos e humilhações na sua época de escola. Tanto que ele até dita uma frase: a escola é um cárcere para as crianças. O crime de todos é a pouca idade e por isso os carcereiros lhes dão um castigo. E com isso ele busca uma aprendizagem verdadeira. Por isso que então ele entra na área da educação depois de terminar a sua faculdade de psiquiatria, pois Ausubel ele fez vários cursos, tanto que, para contextualizar, ele foi psiquiatra, professor, psicólogo. E ao adentrar na carreira da educação, ele teve sua teoria fundamentada que a aprendizagem é a organização e integração de informações. O que significa isso? Vem com a questão da estrutura cognitiva, primeiramente, que é a organização do cérebro da criança com as aprendizagens dela, do cotidiano, do dia a dia. Depois, a aprendizagem mecânica. A aprendizagem mecânica é quando a gente vai dar aula para uma criança e a gente sempre busca a repetição, né? É um pouco comparado, podemos dizer, com o ensino tradicionalista que a gente tem, né? Não criticando, né? Porque eu aprendi nesse método e é um método que funciona. E depois também vem a aprendizagem significativa, que podemos comparar muito também com a questão de Vygotsky, com a ponte, a teoria da ponte, que é quando a criança ela tem um saber. E nós, né, como os mediadores, damos a ela um pouco mais de dificuldade e daí ela tem que tentar avançar naquilo, ela aprende aquilo que a gente ensina e daí cada vez a gente vai deixando um pouco mais difícil, mais complexo, para que ela alcance um nível maior. Para finalizar, após Ausubel se aposentar, ele volta para a psiquiatria, né? Ele foi muito bom em tudo que fez na educação, mas ele acaba voltando para a psiquiatria. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Henry Wallon. Mas quem foi Henry Wallon? O Henry, ele nasceu em 1879 em Paris, na França. E ao longo do decorrer da sua vida, ele foi um psicólogo, ele foi filósofo, ele foi político, ele foi médico. Basicamente, ele foi quem? A Barbie. Wallon, ele fala da psicologia do desenvolvimento humano. Em sua teoria, ele fala que basicamente o ser ele se desenvolve com a genética e o meio ambiente. Como assim? Literalmente a genética e o ambiente onde ele está inserido. Henry, ele também fala da psicogênese da pessoa completa, que basicamente quando a criança ela vai se desenvolvendo, ela vai ganhando mais idade, ela amplia as suas necessidades, as suas competências. E aí isso envolve vários aspectos, o afetivo, o cognitivo, o motor. E com esses aspectos a criança ela interage com o meio e isso vai fazendo com que ela se desenvolva. Através desses respectivos aspectos, a criança ela vai desenvolver diferentes habilidades. Dentre elas, que são muitas, ela vai desenvolver a centrífuga, que basicamente gira em torno mais do ambiente, ela aprende mais com o exterior, e a centrípeta, onde ela aprende mais, digamos que com ela mesma, é mais focado ela como centro da trajetória. Wallon, ele também fala sobre as etapas do desenvolvimento, assim como Piaget. Dentre elas, a primeira etapa, que é o estágio impulsivo emocional, a criança não consegue se expressar necessariamente. Então, basicamente, ela chora para tudo. E esse é um estágio que pega mais o afetivo, porque vai de 0 a 1 aninho. O segundo estágio é o sensório motor projetivo, que basicamente é quando a criança ela começa a aprender e desenvolver as ideias dele sobre o mundo. E como ela faz isso? Ela vai segurando, ela vai levar as coisas à boca. Também é nessa idade, do 1 aos 3 aninhos mais ou menos, que acontece esse estágio, que ela desenvolve a fala. E esse estágio ele é mais cognitivo. Já o terceiro estágio, que é o estágio do personalismo, é quando a criança começa a aparecer já os seus primeiros traços de personalidade, que geralmente vai dos 3 aos 6 anos. É onde ela começa a desenvolver a personalidade dela já como indivíduo. Já é um estágio mais afetivo mesmo, sabe?
O quarto estágio, ele é o categorial. Basicamente, nesse estágio, a criança ela começa a se ver como indivíduo, ela começa a ter uma seletividade de pensamentos. Esse estágio, ele é cognitivo e ele geralmente ocorre dos 4 aos 6 anos. O quinto estágio, que é o último, é a adolescência. Ele funciona mais sobre a base do afetivo. É quando ele quer aprovação. O jovem ele quer aprovação. Ele vai entrar em grupos diferentes no colégio, ele quer aprovação dos amigos, ele quer aprovação dos pais. E por isso que ele é mais afetivo, porque geralmente ocorre também dos 6 aos 12 anos. Eu gostaria de finalizar falando uma frase de Vallon. E ele diz assim: o indivíduo é social, não como um resultado de uma circunstância externa, mas sim por virtude de uma necessidade interna do indivíduo. Boa noite, meu nome é Isabela e eu vou falar um pouquinho hoje sobre Skinner. Skinner, ele foi uma grande referência sobre estudos referentes à análise e o comportamento humano. Ele acreditava que o comportamento humano e a análise dele poderia ir muito mais profundo do que os estudos já apresentados em sua época. Então, por isso, ele intensificou bastante os seus estudos sobre essa temática. A análise do comportamento humano, ela é uma ciência onde o objeto de estudo é o próprio comportamento humano. Então, foi sobre isso os seus estudos e foi sobre isso que ele buscava entender. Ele acreditava que ao estudar o comportamento humano, ao estudar a análise humana, ele conseguiria chegar a uma fase onde nós poderíamos ter um mundo cada vez melhor a respeito do comportamento das pessoas. Quando nós pensamos em Skinner, nós não podemos deixar de falar sobre a análise do comportamento e o método ABA. O método ABA ele tem como objetivo promover o desenvolvimento da linguagem, da autonomia, do desenvolvimento pessoal, de uma criança ou de um adulto. E ele também tem o objetivo de reduzir comportamentos que são atípicos, comportamentos onde não são adequados para a sociedade na qual vivemos. A terapia ABA, ela tem 2 princípios: o reforço positivo, onde nós vamos reforçando positivamente os comportamentos que a criança está fazendo ou um adulto, e também da modelagem, onde nós mostramos para a criança um modelo e nós vamos ajudando ela nesse sentido. Skinner também nos mostra que todo comportamento ele gera uma consequência e essa consequência vai determinar a frequência que esse comportamento vai acontecer. Um exemplo: quando uma criança ela quer aprender a tocar um instrumento, ela tem um comportamento de querer tocar. E quando ela vai ver, ao eu tocar na tecla do teclado, o que vai acontecer? Qual que é a consequência? Vai emitir um som. E ela percebendo que vai emitir esse som, a frequência dela de ter esse comportamento, de continuar tocando, aprendendo e conhecendo ali as notas, vai aumentar cada vez mais. Então Skinner nos mostra isso, que todo comportamento ele nos gera uma consequência. E essa consequência vai determinar a frequência que nós vamos gerar esse comportamento, seja uma consequência boa ou uma consequência ruim. Se uma criança vai lá e ela coloca o dedo no fogo, o comportamento dela foi colocar o dedo no fogo. Qual foi a consequência? Uma consequência negativa, ela queimou o seu dedo. Então, qual será a frequência com que a criança vai fazer esse comportamento de novo? Será bem menor, porque ela sabe que ao relar no fogo, ela vai queimar o seu dedo. Boa noite, hoje eu vou falar de Brunet. Nasceu em Nova York em 1915, doutor em psicologia em Harvard em 1941. Ele é um dos principais representantes da teoria cognitiva. Para Brunet, o indivíduo, ao se desenvolver, ele passa por 3 formas de representação. A primeira representação é a representação ativa, que nada mais é a prática, que a criança aprende manipulando. A segunda representação é a representação icônica, que fica a parte da imaginação, do imaginativo da criança. A terceira representação é a representação simbólica, que são as preposições. Um exemplo disso é que toda ação, ela entende que toda ação dela vai ter uma reação. Para Brunet, a linguagem tem um papel amplificador das competências cognitivas das crianças, ajudando-a a uma maior interação com o meio cultural, ou seja, uma interação com o meio que ele vive, o social.